Doutor PC, não é temerária a sua afirmação de que a maioria da pejotização é fraudulenta? Não, de forma alguma. A maioria da pejotização se transforma numa fraude. Por quê? Porque, normalmente, o custo de um trabalhador seletista é muito superior ao custo de uma contratação através de uma empresa. Visto que a empresa, para pagar um trabalhador pejotizado, simplesmente faz um pagamento mediante a apresentação de uma nota fiscal. Mas, na maioria das vezes, ou o trabalhador já era registrado e passou a ser pejotizado, ou seja, ele mudou a situação jurídica da empresa que ele trabalhava, mas não mudou a situação de trabalho, continua o mesmo. Então, a fraude está configurada quando o trabalhador é seletista e passa a ser pejotizado. O que caracteriza ele como seletista e não pejotizado? A CLT, nos artigos 3º, ela diz o seguinte, que a condição do empregado é aquele que tem as seguintes características. Ele é uma relação pessoal, ou seja, tem que ser aquele trabalhador para fazer aquele serviço na empresa, não pode ser substituído por outro. Ele tem que ter assiduidade, ele tem que ter salário. Assiduidade é hora de entrada e de saída. Constância, né? Todo dia trabalhar ou ter ou ser assíduo na empresa, né? Controle de jornada, né? O controle de jornada do trabalhador, subordinação jurídica, ele sempre está subordinado a um superior hierárquico na empresa, salário, que é o pagamento. Então, presente essas características, a relação é de emprego, não é relação jurídica. Você está dizendo que a maioria do pessoal pejotizado, na realidade, tem uma relação de emprego, porque abrange essas 5 questões que você falou, isso? Sim, claro. Nem toda pejotização, é óbvio, né? Existem pejotização que são legais. Quando você, por exemplo, contrata um serviço de limpeza numa empresa, num banco, por exemplo, o serviço é impessoal, pode ser qualquer trabalhador para executar, é uma empresa que faz através de contrato e tal. Isso não exige a pessoalidade, a assiduidade, o salário, nada disso. Mas, por exemplo, se você tem um trabalhador que trabalha no caixa, por exemplo, de um banco, e você passa esse trabalhador a ser pejotizado, você exige que ele se transforme numa empresa para poder trabalhar, é óbvio que houve uma fraude. E é isso que a maioria das empresas faz. Eu estou rindo porque eu lembro que tem banco, empresas, que tem 100 PJs todos ali juntos sob o comando da empresa. Né? Exatamente. Isso é uma fraude à legislação do trabalho. Porque as empresas, na ânsia do lucro, na ânsia de diminuir os custos, cometem essas ilegalidades. Vamos para cima! Se você tiver dúvida, eu vou deixar meu telefone aí, mande uma mensagem para nós, porque você vai ter que receber seu fundo de garantia, todas as suas verbas que a empresa não paga, hora extras que a empresa não paga, você vai receber, tá bom? Inclusive o registro. Inclusive o registro, né? Para contar para a Previdência. Exatamente. Muito obrigado.